Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu sei que vocês não estão entendendo nada. Jéssica aqui em plena quinta-feira, como assim? Mas por motivos pessoais, a professora Samantha, ela não pôde estar aqui presente em vídeo, porém, teremos uma aula extra de língua portuguesa com o seguinte conteúdo: identificação de elementos indicadores do processo histórico de mudança da língua, no caso a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, ok? Mas quando eu vou falar sobre processos históricos de uma língua, eu tenho que saber, pelo menos em síntese, um pouco do contexto histórico da língua portuguesa, certo? Eu posso adiantar para vocês que a origem da língua portuguesa está ligada ao latim, que é a língua falada pelo povo romano que se situava no pequeno estado da Península Itálica, o Lácio. A transformação do latim em língua portuguesa, pessoal, se deu por consequência de conflitos e transformações político-histórico-geográficas desse povo. Isso aconteceu por volta do século III a.C., quando os romanos eles ocuparam a Península Ibérica através de conquistas militares e impuseram aos vencidos seus hábitos, suas instituições, seus padrões de vida e principalmente sua língua, que reflete, obviamente, na cultura, ok? Então, esse é o contexto histórico, pelo menos parte dele, em relação a origem da língua portuguesa. O português que se fala hoje no Brasil, ele é resultado de muitas transformações e acréscimos ou supressões de ordens morfológica, sintática e fonológica. Ao Brasil, a língua portuguesa ela foi trazida no século XVI através do descobrimento. O português era imposto às línguas nativas que havia aqui como língua oficial, ou modificava-se dando origem a outros dialetos. Mas eu posso complementar que houve um longo processo para que o português ele se tornasse um idioma reconhecido por Portugal e se fixasse ao território brasileiro. Então, nós poderíamos passar muito tempo conversando sobre a origem da língua portuguesa, mas eu preciso prosseguir, ok? Oitavo ano, vamos lá. Então, voltando para os processos históricos de mudança da língua, nós temos o arcaísmo, o neologismo, estrangeirismo e empréstimo linguístico. Calma que eu vou explicar tópico por tópico, ok? Começando pelo arcaísmo. O arcaísmo, ele é uma palavra, uma expressão ou mesmo uma construção frasal que caiu em desuso, portanto, pode comprometer a comunicação. Por quê? Porque a língua ela é um organismo vivo que está em constante modificação. Então, se por acaso você utilizar uma linguagem, uma palavra, uma expressão utilizada no século XVI, por exemplo, talvez ela não caiba mais em pleno século XXI e, com certeza, acabará prejudicando a comunicação. Certo? Arcaísmos, portanto, eles não foram sempre arcaísmos. Eles passaram a existir com o tempo e muitas vezes depende do contexto ou local onde as expressões vocabulares são utilizadas. Expressões usadas hoje em Portugal que no Brasil são consideradas arcaísmos. Por exemplo, quero uma chávena de café. Em Portugal se fala chávena. No Brasil se fala quero uma xícara de café, ok? Temos aqui alguns elementos, né, arcaicos. E agora o neologismo. O neologismo ele é o contrário do arcaísmo. Enquanto o arcaísmo são as palavras que entraram em desuso, o neologismo é uma palavra ou expressão nova ou com sentido renovado, que conforme a intensidade do uso, pode ser assimilada pela língua padrão, expressa o dinamismo da língua e da linguagem. Por exemplo, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Então, o te adoro
e o te adorar, juntinhos assim, ele é um neologismo, ok, pessoal? Porque foi a criação de uma nova palavra ou expressão. Os neologismos, eles surgem da necessidade de nomear uma nova realidade, tanto no campo da ciência quanto no campo da arte, mesmo com base na linguagem comum e na influência de uma língua estrangeira. Temos aqui o exemplo que fala o seguinte: você não vai para o fumódromo? Vou não, uai. Então, qual palavra aqui ela parece ser mais recente? A palavra fumódromo, ok? Foi uma palavra inventada para designar um local especializado para fumantes, apropriado para fumantes. Classificação do neologismo. Ele pode ser semântico, ok? Pode ser lexical e pode ser sintático. O neologismo semântico ocorre quando a palavra ela já existe, mas ganha outra conotação, ou seja, um novo significado, certo? Por exemplo, estou afim de fulano, estou interessado em fulano. Beltrano não vai dar, deu zebra, algo não deu certo. Vou fazer um bico, ou seja, um trabalho temporário. Falando de neologismo lexical, é quando há criação de uma palavra nova, como um novo conceito. Por exemplo, deletar, eliminar. Abobado é aquele que é bobo, sonso. Internetês é a língua da internet. Mais uma vez, o neologismo lexical ocorre quando é criada uma palavra nova, com um novo conceito. E o neologismo sintático são resultados da organização de um novo vocabulário. Supõe a combinatória de elementos já existentes na língua, como a derivação ou a composição. Por exemplo, a não informação conduz o homem à caverna. João Paulo II reinventa a igreja, papalizando com êxito. A Operação Desmonte é uma invenção política mentirosa. Então, o neologismo sintático supõe a combinatória, a combinação de elementos já existentes na língua, como a derivação ou a composição, ok? Alguns neologismos atuais são: amanhã é o meu nível. Nível é um neologismo atual. Adoro refri, ele me azarou, ele gosta de causar, estamos só ficando, ok? O estrangeirismo, pessoal. O estrangeirismo, eles são empréstimos de palavras vindas de línguas estrangeiras. Exemplos de estrangeirismo são pôster, pub, surf e best-seller, ok? Existem outros, existem vários neologismos que vamos ver posteriormente. Vamos falar agora sobre os estrangeirismos no Brasil. Por definição, o estrangeirismo é o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que não tenha equivalente em sua língua nativa. Quando é utilizado um estrangeirismo que tem equivalente adequada, é caracterizado como um vício de linguagem, ok? Por exemplo, a palavra pizza é um estrangeirismo, é um italianismo, ok? Que não tem tradução para o português. Inclusive, a palavra ela até já faz parte do nosso vocabulário. Estrangeirismo é diferente de empréstimo. Estrangeirismo refere-se ao uso de termos estrangeiros não existentes na língua nativa, como xerox, shopping e self-service. Muitas dessas palavras elas já foram aportuguesadas, como por exemplo, deletar, resetar e estressar. Podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno que sempre aconteceu desde que as línguas surgiram. Hoje, essa influência ainda é mais evidente devido ao avanço da globalização, ok? Empréstimo, ele está relacionado ao uso de termos estrangeiros que possuem equivalente na língua nativa, como pink, sale, games, entre outros, certo? Então, aqui está a diferença entre empréstimo linguístico e estrangeirismo.
É importante que se saiba a diferença entre estrangeirismo e empréstimo, porque de grosso modo, o primeiro ele vai caracterizar-se na incorporação de uma palavra estrangeira ao vocábulo de uma língua, mantendo sua grafia e sua pronúncia, ok? Já no segundo caso, pessoal, trata-se da incorporação de uma palavra ao nosso léxico que ainda não mantém a pronúncia ou algo bem próximo. O fato é que todo empréstimo, de uma certa forma, um dia foi um estrangeirismo. Assim, não havendo na língua em que ele se insere uma palavra com a mesma carga semântica e emprego contextual, ele é bem-vindo. Alguns gramáticos falam que o estrangeirismo é prejudicial à língua portuguesa, mas eu posso contribuir com a minha opinião de professora de língua portuguesa, de uma estudante de linguística, é que todo exagero ele é considerado erro. Então, o problema não é fazer o uso de estrangeirismo ou de empréstimos linguísticos, não. O problema é o exagero. O problema não é usar o estrangeirismo ou o empréstimo. O problema é usá-lo de forma exacerbada. Beleza? Temos agora algumas questões do dia que serão no caderno. Vocês irão copiar essas questões no caderno, ok? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão, onde é solicitado que você escreva todos os empréstimos e estrangeirismos existentes nesse texto em língua portuguesa. Então, por exemplo, aqui nós temos: enfrentou um rush danado e chegou atrasado ao meeting. Então, você vai escrever o texto, reescrever o texto, colocando todos os empréstimos linguísticos na tradução da língua materna, ok? Nós temos vários estrangeirismos, ok? Reescreve o texto fazendo a tradução. Olha aqui a solicitação. O texto lido e os nomes de lojas e palavras espalhadas pela cidade possuem muitos estrangeirismos, palavras de outro idioma que são usadas em meio à nossa língua. Agora, releia o texto e tente reescrevê-lo totalmente em português, eliminando, obviamente, as palavras estrangeiras. Ok, pessoal? O código de presença da aula de hoje é empréstimos linguísticos, ok? Mais uma vez repetindo, o código da aula de hoje é empréstimos linguísticos. Então, faz atividade, copia com bastante organização. Não é para copiar somente as perguntas, é para copiar as perguntas e as respostas e principalmente reescrever o texto por completo. Ok, pessoal? Até daqui a pouco lá no meu Instagram. Espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau.